É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia neste domingo. Ele é o quinto domingo deste tempo da Páscoa e nós estamos meditando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. E é bom notar o seguinte, nós estamos lendo o capítulo 13 do Evangelho de São João, poucos versículos. Mas é interessante a gente notar e entrar nesse espaço celebrativo, que é o cenáculo, entrar com Jesus neste clima, que é o clima da última ceia, tendo nos ouvidos aquilo que João faz notar. Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa é uma decisão da qual Jesus não abre mão, que é essa decisão de amar profundamente os seus discípulos, de conservar este seu amor por eles. E nos envolve neste grande amor com o qual ele nos amou, que é o amor também com o qual ele foi amado. Jesus é aquele que o Pai indica como o Filho amado. Nós já sabemos que durante esse tempo, que é o tempo da Páscoa, a gente vai sendo acompanhado de modo especial pelo evangelista João, por Lucas nos Atos dos Apóstolos e depois de novo por essa tradição joanina no livro do Apocalipse. Então é como se assim a gente de um lado, olhando para os Atos dos Apóstolos, a gente olha e vê que a nossa igreja tem um seu passado, um lugar de onde ela vem e ao mesmo tempo ela olha para o seu futuro no Apocalipse. É o lugar para onde ela tende, para onde ela vai. O livro do Apocalipse é um livro que falava daquela realidade da igreja daquele momento. É interessante notar que João, ele estava prisioneiro na ilha de Patmos, não é, quando tem esta revelação do Apocalipse. E era o primeiro dia da semana, era o dia do Senhor. Interessante como o dia de domingo, nessa visão apocalíptica, é esse dia no qual Deus fala do futuro para o seu povo, no qual Deus esclarece para o seu povo a sua vida e fala dessa sua permanência, do seu estar ao lado dele. Portanto, é como se estivesse mandando um recado para você e para mim, que o nosso lugar é a nossa comunidade, que a gente não pode estar fora dessa comunidade, porque é na comunidade que a gente encontra a palavra para a nossa vida, a palavra para o nosso presente e a palavra também para o nosso futuro. Então, conservar isso bem no coração da gente, esta verdade. Eu estou hoje meditando com você essas leituras do livro dos Atos dos Apóstolos, do livro do Apocalipse e do Evangelho de São João. Mas quem sou eu? Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho essa alegria de caminhar, de estar com você, caminhar com você nesse itinerário formativo que é aproximar-se da Santa Liturgia. A liturgia é uma escola na qual o Senhor vai formando o coração da gente. A leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos nos mostra Paulo, Barnabé partindo em missão, indo para a região de Antioquia, da Psídia, e como eles ali estão insistindo em anunciar a graça de Deus, não é, a todas as pessoas. E a grande alegria para estes apóstolos é justamente notar como essas pessoas são aqueles em quem Deus vai abrindo as portas da fé. A gente vai notando esse caminho de avanço do Evangelho no coração das pessoas. Ou melhor dizendo, agora eles estão na cidade de Listra, Icônio, de Antioquia, e vão encorajando os irmãos, dando-lhes uma palavra de conforto para a fé deles. E eles agora vão relatando tudo aquilo que eles tinham feito, como eles anunciaram a palavra de Deus em Perge, na Atália, ou seja, é a comunidade que é o espaço desse relato missionário que os apóstolos vão fazendo
para aqueles que os enviaram em missão. A segunda leitura do livro do Apocalipse é o capítulo 21, e eu penso que a gente pode falar sobre ele daqui a pouquinho, quando a gente estiver falando aqui desse texto do Evangelho de hoje. Eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: o clima no qual nós estamos vivendo com Jesus no Santo Evangelho é um Evangelho que retrata aquilo que aconteceu na Quinta-feira Santa, o encontro de Jesus com seus discípulos, celebrando esse momento pascal. Capítulo 13 do Evangelho de São João, João faz questão de dizer que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, que ele amou os seus até o fim, que Jesus pegou uma bacia com uma toalha e uma jarra d'água e sai lavando os pés dos discípulos. Fala da dificuldade que Pedro teve de entender aquele gesto, mas Jesus o convence, lava os seus pés, e Jesus começa a interpretar para eles aquilo que tinha sido o gesto que ele tinha feito. E aí, de repente, no versículo 21, se diz que Jesus ficou entristecido, o coração dele se turba, e ele diz que um dentre eles haveria de traí-lo. Pedro e os outros todos ficam muito curiosos e perguntam a Jesus: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? E faz um gesto para o discípulo amado que está ao lado de Jesus. Ele diz: pergunta a ele quem é. E o discípulo amado põe a sua cabeça no peito de Jesus e interroga: quem é, Senhor? Jesus diz para ele: é aquele a quem eu der o bocado de pão embebido no molho. Esse gesto era um gesto que, dentro da cultura de Jesus, dar esse bocado de pão embebido no molho, é o gesto para o convidado de honra, para aquele que tem um lugar de destaque ali na mesa. Ou seja, Jesus, até o último momento, ele quis recuperar Judas. Ele se entrega a Judas, ele busca salvar Judas com gestos de amor, com gestos de carinho, com gestos de honra. Judas era alguém que tinha a confiança de Jesus. Judas era o responsável pelo caixa da comunidade. O dinheiro que davam, que faziam de oferta para o grupo, ia para a mão de Judas. Então vejam só, o que acontece em relação na relação de Jesus com Judas é realmente algo que deveria desapontar muito. E aqui talvez seja uma pergunta para mim e para você: como é que a gente reage diante de amizades que nos desapontam? Quando tem situações em que nós somos traídos, somos colocados de lado, como é que a gente reage? O Evangelho de hoje nos ajuda a pensar nessas situações com uma lógica pascal. O que é a lógica pascal? O que é Páscoa? A palavra Páscoa significa passagem. Mas significa também um salto. Porque quando o povo de Israel estava no Egito, na noite da Páscoa, Deus orienta que eles imolem o cordeiro, que comam o cordeiro por família, se a família for pequena, que divida com uma outra família, e que eles peguem aquele sangue do cordeiro e passem na porta da casa, e aquele é o sinal para que o anjo exterminador, vendo aquele sinal, não penetre naquela casa com a morte, mas salte aquela casa, pule aquela casa. Portanto, Páscoa significa isso, esse salto que o anjo da morte dá e preserva a casa daqueles que estavam com este sinal. Portanto, a lógica da Páscoa é a lógica de fazer saltos. Hoje em dia a gente fala muito, né? A gente precisa dar saltos quânticos na vida da gente. Saltos qualitativos, saltos que nos façam entrar numa lógica de diferença, numa lógica que modifique certos comportamentos e certas atitudes. Entrar no espírito da Páscoa é entrar nesta lógica de quem dá saltos. Eu fico pensando como nas Olimpíadas, né, tem aquele salto em altura, como uma pessoa vai lá com uma vara, né, se apoia na vara e salta aquela barreira. Eu diria a você que dar esse salto pascal é justamente qual é a vara que a gente tem para se sustentar para poder esse salto e eliminar uma barreira que a gente tem dentro da gente. É a própria cruz de Jesus. A cruz de Jesus deve ser essa vara que a gente deve usar para enfincar no chão e conseguir dar o impulso
impulso para ter o salto, que faz o pé da gente não tocar naquela barreira e a gente conseguir de sempre em sempre batendo recordes na vida da gente. E o que a gente nota aqui é justamente isso. Jesus está diante de um discípulo que era amadíssimo por ele, que é o discípulo que tem toda a confiança, a quem ele tinha delegado uma função muito particular, muito especial dentro da comunidade, que era aquela de cuidar do caixa. Tanto é que quando Jesus deu o pão embebido no molho, o evangelista diz que Jesus disse para ele: agora você vai e faça o que você tiver que fazer. Gente, eu acho que você, sendo amigo de alguém, tendo aquele plano de trair essa pessoa, escutando essa palavra, você está sentindo que aquela pessoa sabe do que você tem no coração. O que poderia acontecer com a gente é que a gente ia ficar desarmado, que talvez a gente perdesse a cor, que a gente ficasse pálido e pensasse: mas como é que ele sabe disso? E a forma que Jesus usa para falar é uma forma que talvez Judas estava entendendo o que era que Jesus estava dizendo, mas os outros não. Os outros fazem as interpretações as mais variadas. Alguém pensou que Jesus estava dizendo para Judas: vai comprar as coisas que estão faltando para a gente celebrar a ceia da Páscoa. Um outro pensou assim: ele deve estar dizendo para Judas para ir dar alguma esmola. Ninguém chegou no fundo daquela questão, só João, ou melhor, só o discípulo amado, por causa do gesto que Jesus disse que faria, é que estava entendendo o que era que Jesus estava dizendo com aquelas palavras. Gente, a gente tem que tentar salvar o outro até as últimas consequências. Jesus tentou salvá-lo com o gesto que fez, Jesus tenta salvá-lo com a palavra que diz, mas Judas, depois que recebeu o pão, ele saiu e diz o evangelista: era noite. Judas entrou na noite. Às vezes é assim, a gente tenta salvar o outro, faz de tudo para poder salvá-lo. Jesus, não sabendo de tudo que estava acontecendo, não faz um discurso melancólico sobre a traição que ele estava sofrendo, nada disso. Jesus não abandona Judas, tenta dar essas demonstrações de amor até a última consequência. E acho que isso é uma ajuda para mim e para você, porque às vezes a gente desiste muito fácil de amar. A gente desiste muito fácil de querer recuperar o outro. Ou então a gente entra em um discurso que é aquele discurso de ver sempre o pior, de falar mal de quem nos fez o mal. Aqui eu digo que o pensamento da gente podia se voltar nessa primeira leitura, porque na primeira leitura, o que é que justamente nós encontramos? Das muitas coisas aqui que João tem dessa sua visão, que é num dia de domingo, como eu já disse no início dessa nossa live, né, que o livro do Apocalipse é uma visão que João tem quando está na cadeia. E é muito interessante porque é alguém que está na cadeia, mas está na cadeia e não está olhando para o seu passado, está na cadeia, mas Deus na cadeia o ajuda a olhar para o futuro. Na cadeia, ele não fica remoendo com tristeza o que se passou, mas ele vai recebendo palavras de esperança. Está na prisão, mas olhando para fora. Está na prisão, mas está olhando para o céu. Olha o que é que ele diz: eu vi novo céu e eu vi nova terra. Gente, é muito bom que nas prisões nossas, nas dificuldades da gente, a gente tente enxergar, ter visões de novo céu e de nova terra, desenvolver uma visão positiva, colorida da vida da gente. É assim que Deus trabalha com a gente, não é? Ele trabalha aqui com João. Ele diz: o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, toda aquela situação que me trouxe até aqui, eu posso agora vê-la de uma forma nova, de uma maneira renovada. E diz João: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu junto de Deus, vestida como esposa enfeitada para o seu marido. João tem essa visão de festa, de coisa nova, de coisa boa. Então eu ouvi uma voz forte que saía do trono e que dizia: esta é a morada de Deus entre os homens, Deus vai morar no meio deles. Aqui essa realidade dessa nova cidade, que não vai precisar agora de um templo como lugar de mediação da morada de Deus, mesmo vai morar no meio do seu povo, nessa cidade, nesse lugar novo que Deus prepara como sua
habitação. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com ele. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Essa é a visão que João tem, não é? De que o choro vai passar. A morte não existirá mais, não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Passou. Eu disse que a palavra Páscoa significa passagem. Então, essa visão que o livro do Apocalipse nos ajuda a entrar na Páscoa é de a gente perceber como as coisas também passam, elas se alteram e a gente não deve ficar agarrado às coisas que vão passando. E ele diz, aquele que está sentado no trono diz, eu faço nova todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. Essa é a visão de Páscoa. Essa é a forma como o cristão enfrenta as suas situações mais difíceis, como quem sabe que há um novo céu e uma nova terra que Deus vai fazendo acontecer na vida da gente. Eu faço nova todas as coisas. E o olhar de Jesus naquele momento em que Judas saiu dali do cenáculo é justamente esse olhar, essa visão de quem vai se renovando a cada momento. Ele não olha para aquele seu discípulo com uma maneira de apego ao passado de uma decisão que ele toma. E Jesus agora, no meio do cenáculo, o cenáculo é esse lugar da memória da Eucaristia, o que é que Jesus vai fazer ali? Ele vai ficar falando da traição de Judas, ele já falou disso, já sofreu por aquele momento, mas ele sabe que ali ele precisa também cuidar da fé dos que estão com ele. Ele precisa celebrar este momento com aqueles que estão ali presentes. E o texto do Evangelho de hoje diz assim, depois que Judas saiu do cenáculo. Ora, Jesus poderia ficar ali querendo falar de Judas, falando do que Judas estava indo fazer, não é? Talvez a gente tenha sempre essa tendência, né? Minha mãe diz assim, que toda ausência é ousada. Mas Jesus agora não fica falando de Judas que está indo embora. Ele quer falar com aqueles que estão ali com ele. Jesus tem uma palavra para dizer. E olha como é que Jesus começa a falar. Agora foi glorificado o Filho do Homem. Jesus começa a encarar essa hora, que é a hora em que Judas vai sair para traí-lo, como uma hora de glorificação. A palavra glória na língua de Jesus se diz kavod. Kavod é a palavra para dizer peso, uma coisa que tem peso. E assim também hoje em dia, não é? Peso significa valor. Quando a gente dá um anel, uma coisa de ouro para alguém, a pessoa logo quer saber o quilate. Qual é o peso disso? Não é? Quanto é que vale? Hoje de manhã na meditação dizendo que o pessoal tinha um sabonetezinho que chamava-se de Vale Quanto Pesa. Era o nome desse sabonete. As coisas que têm o seu peso, que têm o seu valor. Há muita coisa na vida da gente que não tem peso e que a gente não deveria dar aquele ponto. Eu estava lembrando quando às vezes a minha mãe ou minhas irmãs ou alguém ali da redondeza ia fazer doce, cocada de amendoim. Cocada já é um nome que era para dizer que é coisa feita de coco, né? Cocada de amendoim é uma coisa um bocadinho estranha, devia ser uma amendoinhada e não uma cocada. Mas ok, a cocada de amendoim, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era ela torrava o amendoim, depois que o amendoim era torrado, com uma peneira ou dentro de uma bandeja, eu pegava aquele amendoim e a gente começava a passar aquele amendoim na mão e depois balançava a peneira ou a assadeira, ou então soprava no amendoim. Meu Deus do céu, quanta bactéria que era jogada ali em cima do amendoim. Mas não tem nada não, porque depois ia passar tudo no fogo de novo e ia matar aquelas pobrezinhas daquelas bactérias todas. Mas o que era que acontecia? Enquanto balançava a peneira ou a assadeira, ou até se o amendoim estivesse na palma da mão, a palha voava, porque a palha é leve e aquilo que não tem peso suficiente, com qualquer soprozinho que você dá, aquela palha ia embora. A palha ia embora com sopro. Então agora Jesus está dizendo assim, o Filho do Homem foi glorificado. Agora só vai ficar aquilo que tiver peso. Só vai ficar aquilo que tem qualidade. O gesto de Judas era um gesto que ia desaparecer na noite. O gesto da sua traição. Ele tinha combinado um peso, um valor por Jesus, as moedas, né? Porque todas essas moedas tinham peso, era o peso da prata, o peso... Então eles deram para Jesus o peso, o valor de um escravo.
Essa era a mentalidade de Judas, a mentalidade dos sacerdotes do templo, que tudo fazia medir pelo peso do dinheiro, não é? Uma relação comercial que estava estabelecida e assim também a própria vida estava sendo usada desse medida. Jesus agora diz: não, Pai, o teu filho agora está sendo glorificado. Agora o filho vai receber aquele peso que realmente ele tem, aquele peso que só o pai sabe dar, que só o pai sabe avaliar. O pai é o melhor avaliador. Quando a gente vai vender uma casa, um carro, não sei o que, a gente leva para um avaliador, não é? Porque às vezes a gente no olho quer dar o preço que a gente acha que deve ser dado. Aí exagera aumentando ou pode exagerar diminuindo. O pai é aquele que sabe dar o valor justo. Os sumos sacerdotes dão a Jesus o preço, o valor daquelas 30 moedas de prata, era preço de uma vida de um escravizado. Agora Jesus diz: agora o filho recebe o peso justo, agora o filho está sendo glorificado e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. A gente realmente descobre o peso que alguém tem justamente na hora dessas grandes dificuldades, na hora, não é, que a gente mais precisa do outro, que o outro é capaz de se sacrificar por a gente. É como diz o ditado latino, né? Amicus certus in re incerta cernitur. A gente realmente descobre quem é o amigo certo na hora incerta. É na hora da dificuldade, é na hora da dor. E ali Jesus sabia que na hora da dificuldade, na hora da dor, ele sabia com quem era que ele podia contar, porque ele nem ia poder contar com os apóstolos, ele não ia poder contar com esses seus discípulos, ele iria contar com o Pai. E mesmo assim o seu coração humano chegaria a um momento em que poderia se confundir e dizer: Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Porque ele se solidariza tanto com a nossa dor que sente tudo aquilo que nós, como seres humanos, muitas vezes também sentimos. Aqui agora no versículo 33, Jesus diz assim: filhinhos, por pouco tempo estou convosco. E é a única parte do versículo que entrou no Evangelho deste domingo. Aqui a primeira coisa, como Jesus usa essa expressão teknia em língua grega, filhinhos, é uma expressão carinhosa, não é? Se você chama alguém de filho, é porque você sente que você é pai. Jesus olha para esses seus discípulos, não é, com esse amor de quem é pai, e os chama de filhinhos, né? Eu me lembro que uma vez tinha gente numa comunidade faz uma briga imensa, porque o povo tem um cântico que diz assim, né? Jesus nosso Pai, Jesus Redentor, nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de Amor. Ah, mas Jesus não é pai da gente, que coisa errada, isso está teologicamente errado. Tá, realmente, não é, Jesus não é pai, não. Mas olha só que hoje aqui ele chama os seus discípulos assim, com essa forma carinhosa, de filhinhos. É uma imagem figurativa. Ele é o irmão. Ele é o irmão, mas há irmãos que na vida da gente agem como o pai, na verdade. A gente diz assim, o meu irmão foi o pai que eu tive, a minha irmã foi a mãe que eu tive na minha vida, porque assumem um papel de suma importância e às vezes assumem o peso. E é assim que Jesus está fazendo, está assumindo o peso da nossa redenção. E ele diz, filhinhos. Agora, tem uma coisa interessante, que um pai, e a Bíblia é cheia disso no Antigo Testamento, por exemplo, Moisés, Jacó, toda essa gente, quando eles estão para morrer, normalmente tem os chamados os grandes discursos de despedida. E agora o capítulo 13 de João em diante vai ser essa parte do chamado discurso de adeus e de despedida. São as últimas palavras de Jesus. É a palavra de alguém que está para morrer. Mas vem cá, se você soubesse que vai morrer daqui a 1 hora, daqui a 20 horas, se vai morrer amanhã, o que é que você faria? Você não tentaria colocar sua vida em ordem? Você não procuraria fazer paz com alguém? O que é que você diria para o seu filho, para a sua filha? Mas olha, cuidado, porque a gente não sabe se vai chegar até o dia de amanhã. Então as coisas importantes, as coisas sérias, a gente deve estar buscando dizer sempre. Colocando sempre a vida da gente em ordem, porque a gente não sabe realmente o que é que pode acontecer. E aqui, no Antigo Testamento, o que é que acontecia? O patriarca dava a bênção e como que deixava o seu testamento. Então Jesus também agora ele vai deixar o seu testamento. Mas não é um testamento que vai ser aberto depois que ele morrer. Lá quando ele morrer, o coração de Jesus, ao seu lado, vai ser aberto. E a única coisa que a gente vai descobrir lá dentro do coração de Jesus é a mesma coisa que a gente já vai descobrir agora, porque ele já abriu o coração dele aqui na última ceia.
Qual é o testamento dele? Não precisa que ele morra para que a gente abra, ele já está deixando aqui, falando para todos os filhinhos seus. E agora nós estamos abrindo de novo o Novo Testamento dele para ouvir o que é que ele diz, qual é a herança que ele tem para deixar para nós. E a herança que Jesus tem para deixar não é uma casa, porque ele mesmo diz, eu não tenho nem o Filho do Homem, não tem nem uma pedra onde reclinar a cabeça. Não é casa, ele não está deixando uma barca lá na Galileia para os discípulos, não é nada disso, não é casa, não é imóvel, não é bem imóvel, não é uma plantação de oliveira, não é uma vinha, ele não está deixando nada disso como herança, disso ele não tem nada. O Filho do Homem se fez pobre, vai dizer a carta aos Coríntios, para nos enriquecer com a sua pobreza. Pobreza econômica, porque ele investiu numa grande riqueza, que era a riqueza do seu coração. E aqui agora é a hora dele deixar o seu testamento, de abrir o seu testamento. Ele diz, filhinhos, eu tenho pouco tempo ainda convosco. E agora o que é que ele diz? Eu vos dou um novo mandamento. Ora, esse novo mandamento não significa que ele vai dar um mandamento novo no sentido de que depois pode ter um mandamento que vai ser mais novo do que esse, né? Como quem vai trocando, comprando um modelo de carro. Esse aqui é o modelo mais novo, é o último modelo. E o último tem esse significado de novíssimo. Então Jesus está dando o seu último mandamento. Não vai ter outro mandamento que ele vai dar depois desse. É o último. Depois desse mandamento não tem mais nenhum outro. E este que é o último mandamento é a chave de leitura para ler todos os outros mandamentos. Lembra que a lei de Moisés a gente costuma figurar como duas tábuas. Em uma tábua tem 3 mandamentos, que são aqueles mandamentos que se referem a Deus. Na outra tábua, os 7 mandamentos que dizem respeito a nós, os seres humanos. O que é que Jesus diz neste seu mandamento novo? Ele diz assim, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Gente, Jesus não disse no seu último mandamento, amem o meu Pai sobre todas as coisas, olha o que ele fez por vocês, me mandou aqui para salvar vocês. Ele também não disse, me amem, conservem tudo aquilo que eu fiz, não se esqueçam de mim depois da minha morte. Não, Jesus está dizendo, amai-vos uns aos outros. Depois São João na sua carta vai dizer, olha, se vocês disserem que amam a Deus, que vocês não veem, estão dizendo que amam os irmãos, não amam os irmãos que vocês veem, saibam, vocês estão sendo mentirosos. A carta de São João fala que, na verdade, no amor a gente vai encontrar a perfeição da vida da gente e que a gente foi amado primeiro. E nesse amor primeiro, a gente deve amar os outros. Olha o que a gente disse ouviu na leitura do livro do Apocalipse. Eis que faço nova todas as coisas. O mandamento novo, que é o mandamento do amor, faz todas as coisas novas. O Papa Francisco canonizou faz pouquinho tempo aqui na Praça de São Pedro 10 santos no dia de hoje. Entre eles está Charles de Foucault, que é conhecido como irmão universal. Ele foi viver a sua vida de cristão no deserto, no meio dos tuaregues, e sabe o que aconteceu? Ele acabou sendo assassinado por uma daquelas pessoas a quem ele ia evangelizar. A vida humana, a vida cristã é cheia desse tipo de gente que é cristã, que dá realmente a sua vida por amor à causa do Evangelho, que morre perdoando aqueles que lhe tiram a vida. A irmã Dorothy, que é aí também no Brasil, no Pará, morreu perdoando aqueles que estavam assassinando-a. A ela que deu a sua vida pela causa dos sem terra do nosso Brasil. Amai-vos uns aos outros. O amor deve ser isso, a regra para nós. Jesus não dá um mandamento religioso. Rezem todos os dias. Venham em peregrinação sempre a Jerusalém. Não, não é esse. O mandamento que Jesus dá não tem nada a ver com questões religiosas. O mandamento que Jesus dá tem com questão bem humana. Sejam capazes de se tolerar, amem-se. Quem ama respeita e quem ama perdoa. Quem ama faz como Jesus fez. Olha aí, Judas estava traindo. Não é que ele ficou ali agora discutindo a posição de Judas. Não, ele sabe que quem ama deve também ser capaz de não deixar o seu amor pelo outro, mesmo que o outro tome aquele caminho que você não deseja. O amor sabe respeitar. Como diz o apóstolo Paulo, o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê.
de verdade. Esse é o amor com o qual Jesus nos convida hoje a entrar na sua memória. Ele diz: como eu vos amei, assim também vós deveis amar uns aos outros. Agora o amor não tem mais aquela medida do Antigo Testamento. Amai o vosso próximo, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, que aí é a medida desse amor, né? O amor humano que eu tenho que ter pelo outro é aquele amor que eu tenho por mim. Não, Jesus não dá esse aqui como medida do amor. E aliás, esse como eu vos amei não é nem um termo de comparação, um termo de medida, é um termo de motivação. O motivo que eu tenho para amar é o amor de Jesus por mim, é o amor de Jesus por nós, é o amor que encontra na cruz a base da superação e da motivação para a gente continuar amando. E aí Jesus diz: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A forma que a gente vai ter para ser reconhecido como cristão não é coisa de doutrina, não é aprender teologia, não é ser doutor em filosofia, não é saber um monte de versículos da Bíblia de cabeça. Não. É se a gente for capaz de se amar, de se suportar, de se tolerar. E Jesus tolerou Judas até o último momento. Jesus não colocou Judas para fora do cenáculo dizendo: vai-se embora daqui, porque aqui não tem espaço para traidores. Não é assim que muitas vezes a gente faz quando descobre que o outro fez alguma coisa? A gente perde a tolerância, a gente perde a empatia. Jesus não. Jesus pegou o pão e embebeu no molho e disse: você continua sendo um hóspede de honra. Eu não deixo de ter por você aquela simpatia e aquele amor de sempre, mesmo sabendo que ele o trairia, mesmo estando com o seu coração entristecido. Amou até o fim. Amar até o fim é amar até as últimas consequências. É isso que a gente pede nesse domingo a Nosso Senhor, essa graça de amar dessa forma, que não é fácil, não é fácil, de forma nenhuma, mas é a única coisa que é necessária. O ódio pode destruir tudo num segundo. O amor não. O amor precisa de tempo. No amor a gente cresce com paciência. É como, por exemplo, uma casa. Para ser edificada, a gente precisa de tempo para sonhar a casa, para planejar. Mas se joga uma bomba, como a gente está vendo aí nessa guerra, prédios antigos, quanto foi investido para construir, quanto tempo na construção, quanto tempo na conservação. Em questão de segundo, uma bomba vem, explode, leva tudo para o ar. O ódio faz assim, joga para fora tudo, velozmente. O amor é aquilo que edifica. Edificar é mais custoso. Como nós estamos precisando nos dias de hoje de encontrarmos pessoas que queiram apostar no amor, edificar no amor. A nossa juventude está precisando de gente que invista no amor. A nossa infância está precisando de gente que invista no amor. Nas nossas periferias, nesses lugares onde tem muitas vezes criança sendo disputada pelo tráfico, deveria ter também criança disputada pelas paróquias, pelas igrejas, pelos governos, pela educação, investindo no amor, investindo em importância, porque se alguém tiver no início da sua vida esta sensação de que ela é amada, tem muito mais chance de dar certo. É verdade, nós vamos sempre correr o risco de que alguém faça como Judas, mesmo tendo sido amado até o fim, não reconhece o amor que lhe foi dado. Isso pode acontecer nas nossas famílias, nós vemos muitas vezes isso, tanto o amor que a gente dá e depois a resposta não é essa resposta tão amorosa assim. Mas, contudo, quem nos dá o testemunho é Jesus. O amor tem o seu peso, tem a sua glória. E aquilo que o peso que o amor tem é o que põe aquela coisa no lugar. Não é como a palhinha do amendoim, que qualquer sopro ele vai levado embora. Não, é como a semente do amendoim que ficava lá dentro da peneira porque tinha peso. Aquilo que a gente faz e que tem o seu peso permanece segundo aquilo que Deus é. Deus é eterno. Minha amiga, meu amigo, que Deus derrame sobre nós a sua bênção nesse dia. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, da tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre.
Um abraço aqui para as pessoas que nos acompanham nesta live, a Odaleia e a Aline Sampaio, Gabriela Spritigo, tchau Gabriela. Um abraço para a Cris Santos, para a Sorveteria da Garotada, para a Claudeci Ribeiro, Gabriela que Gabriela está dizendo tchau Zé Raimundo, mi dispiace non poter sapere la lingua, sì purtroppo io qui parlo in portoghese, ma comunque sono felice che tu ci sia, Gabriela carissima. Um abraço para Gil Roger, para Padre Edson Nascimento, para José de Lima e para Carlinha César. Carlinha, como é que tá você aí, Morena, e teu pai? Beijo, e a irmãzinha, beijo para todos da família, hein? Um abraço também para Cris, um abraço para você, Cris, um abraço para Leo Passos e um abraço para Tainá, que hoje vai fazer a primeira comunhão, já rezei por ela aqui na Santa Missa. Um abraço para Zenaide Damasceno, Deus te abençoe, um abraço também para Beth Santana, para o Padre André Luiz Martins, acompanhando a gente hoje lá de Fátima, em Portugal, penso que ainda esteja em Fátima, para a Thaís Janaína, para o Will Oliveira, um abraço para João Paulo Aguiar, para Marlene Santos, um abraço para Grimaldo de Jesus Sampaio, um abraço para Rose Santos e Bia Cláudia, para Maria de Jesus, um abraço também para Ana Maria Menezes, bom dia Padre Zé, paz e bem para todos, paz e bem para ti, para Pati Pima, um abraço para você, bom dia, ela é da paróquia de São Benedito, Pimenta, Pati Pimenta, um abraço para Manuel, você é parente de Manuel Pimenta, não é? Então um abraço aí no Manuel Pimenta e todo mundo aí da família, aí vocês são aí da rua Expedicionária, né? Depois vamos se espalhando, a origem tá ali por ali, eram vizinhos de tia Nininha, para Claudiane Nascimento, um abraço para vocês, para Frei Wander, um abraço para você. Frei Wander, não sei porquê, estava lembrando tanto de você hoje de manhã, acho que é porque Dom Rubival está aqui e veio participar da canonização e eu hoje tantas vezes me lembrei de você aqui nessa beatificação de Charles de Foucault. Então Paty está me dizendo que Manuel é teu pai. Muito bem, um abraço para Manuel. Oh meu Deus, como é o cântico de Manuel sobre a missão, não é? Muito vai, para Jesus vai trabalhar, vai, ele te mandou chamar. Então um abraço para Manuel e Will de Souza, um abraço para você, um abraço para Edneide. Gente querida, então, ok, Frei Wander, você está aqui no coração, né? Gente querida, eu vou deixando aqui, quem não acompanhou a live desde o início tem possibilidade de ir lá no início, de ouvir alguma coisa, e eu vou continuar o meu caminho, Edneide, bom dia querida, e vou salvar a live aqui, vou deixar, vocês curtam, vocês encaminhem, vocês comentem, depois vamos colocá-la lá no Facebook e no YouTube. Eu não sei o que é que houve com a live que eu fiz ontem eu não tive condição de fazê-la, mas depois ficou sem som nos outros canais, eu tive até que tirar, não é, do YouTube e do Facebook, eu acho que acabei deixando, mas estava sem som, não sei, eu fiquei mudo lá, tomara que não aconteça a mesma coisa hoje. Fiquem com Deus, abençoado domingo.